E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist e nesse vídeo eu resolvi trabalhar 3 incisos do artigo 337 de uma só vez, tá? Esses 3 incisos, eles são importantes, né, da gente conhecer e 2 deles têm uma semelhança muito grande. Então a gente aproveita e no mesmo vídeo já mata aí 3 preliminares, tudo bem? Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, então nesse vídeo nós vamos trabalhar aí com 3 incisos, tá? Nós vamos trabalhar os incisos 5, 6 e 7, que tratam aí dos institutos da perempção, da litispendência e da coisa julgada. Talvez você já conheça os institutos da litispendência, principalmente o da coisa julgada, que são bem famosos, né? Talvez o que você ainda não tenha ouvido falar exatamente é sobre a perempção. Mas essas 3 defesas eu vou explicar agora e a gente vai entender como que esses fenômenos processuais acontecem, tá bom? Então vem comigo para a tela para a gente começar. Muito bem, então dando sequência aí ao artigo 337, nós vamos trabalhar agora o inciso de número 5, tudo bem? Que é o inciso que trata da perempção. Perempção. Professor, o que é a perempção? Primeiro eu quero te dizer o seguinte, a perempção, eu vou mudar de cor, ela é uma defesa, ela é uma preliminar peremptória. Fica fácil, né, da gente memorizar. A perempção é peremptória. Ou seja, se o juiz acolher a alegação de perempção, haverá a extinção do processo sem análise do mérito. Tudo bem? Então a perempção é uma defesa peremptória, porque se acolhida, ela gera a extinção do processo sem análise de mérito. Tudo bem? Professor, quando então que estará configurada a perempção? A perempção acontece quando o autor dá causa por 3 vezes a extinção do processo. Então o autor abandona a causa por 3 vezes e o processo é extinto. Então o que acontece? O sujeito entra com uma ação uma vez. E aí ele simplesmente larga de mão. Ele abandona. O juiz manda ele tomar alguma providência, ele não toma, bom, abandonou a causa, o juiz extingue o processo. Dali a um pouco, o sujeito propõe pela 2ª vez a mesma ação. E novamente ele abandona a causa e leva à extinção do processo. Veja, o Código de Processo Civil ainda permite que ele reproponha a mesma ação uma 3ª vez. Só que se essa 3ª vez ele também abandonar a causa e levar à extinção do processo, aí vai operar a perempção. Ele não vai poder repropor pela 4ª vez a mesma ação. Tudo bem? Porque nesse caso, convenhamos, né? O sujeito ele tá de brincadeira com o Poder Judiciário. O código ainda foi bonzinho demais. Permitir que ele, por 3 vezes, propusesse a mesma ação. Tudo bem? Note, só para a gente complementar, né? Preferível a gente pecar pelo excesso, que essas 3 ações, devem ser ações idênticas. Tudo bem? Ações idênticas. Então nós estamos falando aqui
que o sujeito por 3 vezes abandonou a mesma ação. Se as ações forem diferentes, aí não há que se falar em perempção. Tudo bem? Então, se o sujeito propõe pela 4ª vez a mesma ação, o réu, em preliminar de contestação, alega a ocorrência da perempção. Tudo bem? Então, esse inciso de número 5, ele não oferece nenhum tipo de dificuldade para a gente, ok? Bom, mudar de tela. E agora a gente vai trabalhar conjuntamente os incisos 6 e 7. Tudo bem? Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque a gente vai trabalhar 2 incisos, tá bom? O inciso 6, que trata da litispendência, e o 7, que trata da coisa julgada. Então, começando com a litispendência. Litispendência. O que é a litispendência que a gente tem aqui nesse caso como uma preliminar de contestação? Veja, o raciocínio do Código de Processo Civil é muito simples. O Código proíbe que haja o bis in idem. Bis in idem, professor? Como assim? Agora virou aula de penal? Não, não é isso. Quando a gente diz que o Código veda o bis in idem, a gente está querendo dizer que o Código proíbe a reprodução, a repetição de ações idênticas. Percebe? O que a lei processual não quer que aconteça é que o Poder Judiciário seja provocado mais de uma vez para resolver o mesmo conflito, para julgar a mesma demanda. Porque além disso ser uma tremenda perda de tempo, isso ser uma tremenda perda de tempo, porque você vai movimentar toda a máquina judiciária, sendo que o caso já foi resolvido, né? E outra coisa, você vai acabar, consequentemente, produzindo decisões contraditórias. Então, o juiz A pode ter julgado a causa de um jeito e o juiz B julga de outro. E aí nós teríamos uma terrível insegurança jurídica. Então, com isso, o CPC criou 2 institutos que são a litispendência e a coisa julgada. Eu já vou explicar a diferença. Mas só para que você entenda que tanto na litispendência quanto na coisa julgada, o Código está coibindo, ele está proibindo a reprodução de ações idênticas. Tudo bem? Professor, como é que eu sei que ações são idênticas? Como é que eu sei que ações são iguais? Então, olha só. Como que eu reconheço que eu tenho ações idênticas? Bom, se você acompanha o nosso canal e você já assistiu a playlist referente à teoria geral da ação, você sabe que eu identifico se 2 ações são idênticas através da análise dos elementos da ação, que são as partes, o pedido e, vou colocar aqui no canto, a causa de pedir. Então esses são os elementos da ação. E os elementos da ação servem exatamente para eu diferenciar uma ação da outra. Tudo bem? Bom, professor, beleza. O código proíbe a repetição de ações idênticas. Eu sei que 2 ações são idênticas quando elas tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Mas e a litispendência? Onde é que entra nisso? Veja, a litispendência, neste caso, consiste na repetição, de uma ação idêntica, aqui é que está o X da questão, uma ação
idêntica ainda em curso. Então, olha só, a litispendência, para fins aqui do inciso 6 do artigo 337, consiste na repetição de uma ação idêntica ainda em curso. Na litispendência, eu tenho duas ações iguais, idênticas, ambas tramitando simultaneamente no Poder Judiciário. Então, por exemplo, eu proponho uma ação e essa ação vai para a primeira vara civil e aí eu reproponho a mesma ação, que agora cai na segunda vara civil, vamos imaginar. E elas tramitam simultaneamente. Tudo bem? Neste caso, não vai se admitir o julgamento de ambas. Tudo bem? Não vai se admitir o julgamento de ambas, justamente para evitar o bis in idem processual. Tudo bem? Então o réu alega em preliminar litispendência. Falou, juiz, olha, essa ação aqui, ela é idêntica à ação que está tramitando na primeira vara. Olha aqui, ó, olha o número do processo, olha aqui a petição inicial e aí você comprova. Tudo bem? Bom, professor, e essa defesa, ela é classificada como o quê? Bom, a litispendência, colocar aqui entre parênteses, é uma defesa peremptória. Ela é peremptória. Porque se o juiz reconhecer a litispendência, ele extingue o processo, tudo bem? Ele extingue o processo sem resolução de mérito, ok? Então trata-se de uma defesa peremptória. Tranquilo? Bom, beleza. Professor, então litispendência eu entendi. Mas no inciso 7 eu tenho a tal da coisa julgada. Qual que é a diferença? Bom, você já sabendo dessa introdução que a identidade de ações acontece quando elas têm as mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, e que o código proíbe essa repetição de ações idênticas, vem comigo para outra tela aqui. A coisa julgada talvez seja aí um dos conceitos mais famosos que a gente tem dentro do direito, né? A coisa julgada, ela surge quando contra a decisão não cabe mais recurso. Todo mundo sabe disso, né, de cabeça. Haverá coisa julgada quando contra aquela decisão não couber mais recurso. Tudo bem? Uma ação, meus amigos, transita em julgado quando os recursos se esgotam. Então perceba que aqui neste caso, nós também vamos ter uma identidade de ações. Na coisa julgada, nós também temos uma repetição de ações. Só que ela se difere da litispendência, porque na coisa julgada, uma ação já terminou. Uma ação já terminou, já se encerrou. Na litispendência, as duas ações idênticas estão tramitando simultaneamente. Na coisa julgada, uma das ações já terminou, já acabou. E aí o que o autor faz? Insatisfeito, né, com a decisão lá que transitou em julgado, ele repropõe a mesma ação. O que o réu faz? Preliminar de contestação, ele alega coisa julgada. Ô juiz, essa demanda, esse conflito já foi decidido pelo Poder Judiciário. Tudo bem? Já foi decidido. Então eu aqui, réu, eu estou tendo que me submeter novamente a uma ação, sendo que essa questão já foi decidida, já há trânsito em julgado. Tudo bem? Então litispendência, coisa julgada e até mesmo a própria
perempção são institutos muito semelhantes porque os três trabalham com a identidade de ações, né? Vamos voltar só um pouquinho? Perceba, na perempção eu tenho ações idênticas, né, que por 3 vezes o autor abandonou. Na litispendência, eu tenho 2 ações idênticas caminhando simultaneamente no Poder Judiciário. E na coisa julgada, eu vou ter uma ação já encerrada, já concluída, mas que novamente está sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário. Nem preciso dizer que trata-se também de uma defesa peremptória. Peremptória. Porque se o juiz reconhecer a existência de coisa julgada, ele extingue o processo sem análise de mérito. Tudo bem? Perceba só um pequeno detalhe, né? Nós vamos ainda no futuro ter aqui no canal uma playlist para falar só sobre coisa julgada, tá? Mas eu já adianto para vocês que aqui nós estamos falando da coisa julgada material, tá? Só para você se lembrar, né, rapidamente. Existem 2 tipos de coisa julgada, formal e material. A grosso modo, a coisa julgada formal é aquela que produz os seus efeitos para dentro do processo. E a material produz os seus efeitos para fora do processo, muito resumidamente. A coisa julgada formal, ela não impede a repropositura da ação. Tudo bem? Não impede. Então, por exemplo, o juiz extingue uma ação porque a petição inicial tinha um defeito, né? E aí o juiz extinguiu essa ação sem análise do mérito. Haverá produção de coisa julgada formal. Dentro daquele processo, a causa não pode ser rediscutida, mas nada impede que o autor reproponha a mesma demanda. Tudo bem? Na coisa julgada material, aí sim nós tivemos a análise do mérito na ação que já terminou, né? Na ação que produziu coisa julgada. E aí a coisa julgada material, que é essa que nós estamos falando aqui, ela impede que uma nova ação seja proposta. Por isso que se a nova ação for proposta, o processo é extinto, sem análise do mérito, porque o juiz já decidiu anteriormente a outra ação. Tudo bem? Bom, meus amigos, com isso matamos aí de uma vez só 3 incisos do 337. Próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo das preliminares. Abraço e até lá!